esse conhecimento do Evangelho de Cristo, que possamos nos servir para o nosso dia a dia, possamos acalentar o nosso coração, nos dando paciência, serenidade e muita calma. Bom, o tema que eu trouxe é a força libertadora da doutrina espírita. Coloquei alguns temas também no quadro sobre o advento da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e a lei de causa e efeito, e a libertação do ego. Esses temas, meus irmãos, eles vão estar contidos dentro desse tema, a força libertadora da doutrina espírita. Bom, buscamos ao longo de nossas vidas a paz, a alegria, receber amor, saúde, por que não dizer conforto, prosperidade e entre outros. E quando a gente vem numa casa espírita, a gente vem em busca de não só calma, conforto espiritual, mas muitas, entre outras coisas. Paciência, a serenidade da nossa alma, do nosso espírito. Em muitos momentos de nossas vidas, nos escapam esses valores e ficamos frente a frente com a dificuldade, com a dor, com a desilusão, entre outras situações que são agradáveis aos nossos olhos, que não são agradáveis, pois não entendemos muitas vezes o real significado da vida. Por quê? Porque nós nos questionamos. Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que eu estou doente? Ou por que algum familiar meu está doente? Por que eu? Não nos questionamos? Questionamos. Ou por que a minha mãe partiu? Ou por que o meu pai partiu? Por que houve o desencarne tão cedo? Só quando a gente passa, todos nós passamos. Então eu sempre vou me colocar nessa posição, né? Todos nós passamos por algo semelhante. A perda familiar. E a gente acha, às vezes, que está preparado. Eu vou estar, porque eu oro muito, eu leio o Evangelho, eu venho estudando tanto tempo a doutrina, eu vou estar preparado. E a gente não está. Faz mais de 15 anos que meu pai desencarnou. Eu tinha 20 e poucos anos. E eu já fazia parte da doutrina espírita. E eu não estava preparada. Então eu estou trazendo um tema que vai ser tocante. E quem não está preparado? Ninguém está. Mas a gente não pode o quê? Desanimar, a gente não pode se entregar, e a gente tem que respirar fundo e tocar a vida. Não é assim? Porque tem alguém que depende da gente. Sempre vai ter. Todos nós, espíritos encarnados, chegamos à vida com nossas lembranças de vidas anteriores obscurecidas por essa nova existência no mundo físico, para que possamos assim buscar as conquistas interiores e então obtermos a verdadeira felicidade. Mas ao contato com a vida e seus valores transitórios e altamente atrativos, pois
estamos sempre em busca de valores materiais. Nos perdemos no emaranhado de sentimentos, desejos, pensamentos perturbados e nos distanciamos dos verdadeiros valores da alma. Não vou falar que os bens materiais não são importantes. Precisamos de tudo que nós temos no momento. Da nossa roupa, das nossas vestimentas, do nosso alimento físico. Mas também nós precisamos do alimento espiritual. Por quê? Por que é tão importante nós tentar ter equilíbrio entre o material e o espiritual? Porque se eu tiver todo o dinheiro do mundo e Deus disser, tu vai partir, porque essa doença veio para te levar, vai adiantar eu ter todos os bens materiais que eu tenho? Não vai. Porque é um empréstimo, eu vou deixar e vou partir. Eu não vou levar. Mas claro que isso aqui é importante, no momento eu preciso estar vestida, eu preciso me alimentar, eu preciso da energia, da luz, da água, de tudo. Eu preciso do gás para cozinhar, eu preciso ir ao mercado comprar os alimentos. Eu preciso para sustentar o corpo físico. Mas eu não posso dar mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. Porque a gente não sabe o amanhã. Eu posso estar aqui hoje e amanhã, de um piscar, de segundos, eu ser desligada. E acabou o plano reencarnatório da Claudiana. E ela teve que partir. E como será? Será que a gente está preparado? Não estamos preparados. Mas nós temos que se preparar aos poucos. E buscar, cada dia, fazer a nossa parte. É fácil? Não é fácil. E quem disse que seria fácil estar aqui? Mas nós temos que tentar. Nós temos que ser fortes. Nós temos que orar. Nós temos que fazer uma ligação com Deus, que é através da oração. Durante inúmeras reencarnações, nós tivemos atitudes e comportamentos com que nos distanciamos dos verdadeiros ensinos do Mestre Jesus. Seja por muitas vezes não entendermos corretamente os ensinos do Mestre Jesus. Então nós o procurávamos dentro do estreito entendimento que tínhamos. Outras vezes, pelo total distanciamento dos seus ensinos, quando buscávamos apenas as satisfações sensoriais. Deu-se então o advento da doutrina espírita, que não foi algo isolado, mas sim um trabalho árduo de muitos espíritos em diferentes épocas. Para passo a passo entendermos os ensinos do Mestre Jesus, ou o mais próximo possível desse entendimento. E aí eu venho vos falar do advento da doutrina espírita. Eu não vou me deter em falar tanto, porque vai ter outra palestra sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho para a gente entender quando é que iniciou esse advento. Em 1855, na Europa, com Allan Kardec. E começou por as manifestações de mesas girantes. E ele era um professor, conhecido por Hipólito. E ele começou a se
estava sendo estudado e analisado por inúmeros pensadores e religiosos sérios, entre outros. Foi com Allan Kardec, assessorado por uma pleiade de espíritos de alta envergadura espiritual, que foi possível codificar todos esses ensinamentos, com o objetivo de entendermos e praticar o verdadeiro significado da palavra amor. Se nós imaginarmos a pluralidade dos mundos habitados, vocês imaginem que foi na Pérsia Antiga a primeira vez que se tocou esse nome. E nós estamos no século XXI, em 2025, um ano novo, nós estamos adentrando. E lá, 6 séculos antes de Jesus Cristo, já se falava na pluralidade dos mundos. E aí a gente pensa assim: nossa, como eu tenho que estudar para entender e compreender o que Jesus veio nos dizer, nos ensinar. Como eu sou pequeno perto de todos esses ensinamentos, como eu não sei o bastante, mas eu tenho que me esmerar em estudar gradativamente, porque eu não vou saber tudo de uma vez só. Mas o passo primeiro que eu der no progresso, eu sempre estarei sendo assistida. Todos nós estamos sempre sendo assistidos pela espiritualidade. E há quem duvide dessa situação. A doutrina espírita propõe a todos nós a libertação do ego, com o profundo desenvolvimento da caridade. E aí a gente fica pensando, mas como que eu faço isso? Eu vou ter que fazer um comentário que o seu Dirceu adora fazer. Vai se tornar uma cristã pura. Ele faz muita graça, né? Pelo tempo, né? Digo assim, já estou pura, já estou uma cristã, né? Mas não, gente. É tudo aos poucos. Nós temos que tentar. E isso é uma constância conosco mesmo. Não é com o meu vizinho, com o meu próximo. É primeiro comigo. Eu tenho que começar essa libertação. É comigo mesmo. No momento que eu entender para que eu vim, eu vou começar a achar sentido nas coisas que estão acontecendo, nas dificuldades, nas felicidades, porque a gente sabe que são mais provações e expiações que nós passamos do que momentos de felicidade e gratidão. Quando que nós percebemos isso? Nessa primeira, aqui, nessa segunda. A pluralidade dos mundos habitados, ele nos traz que é esse o nosso planeta. Por que nós estamos encarnados aqui? Por que sofremos? Por que sofremos tanto? Por que tem tanta ansiedade? Por que tem tanta depressão? Mal do século. Crianças não têm idade para sofrer de ansiedade, depressão, angústias. Lá em séculos, vamos dizer, lá na Idade Média, as pessoas falavam, né, que se deprimiam
poder, para podermos entender. E quando a gente se questiona, a gente deveria o quê? Agradecer, ser grato. Mudar o nosso pensamento também é importante para nos libertarmos desse ego. Como eu já falei em outras vezes, muitas vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o nosso próximo. E muitas vezes o nosso problema é tão pequeno, o que nós estamos passando pode ser até um egoísmo, de dizer, o meu problema é imenso, o dele não é. Mas não é verdade. Às vezes o nosso é tão simples de resolver. Muitas vezes falta o quê? Nós agradecermos, olhar o lado bom. O estudo de nós mesmos, para entendermos quem somos e construímos, como nos ensina Jesus, o reino de Deus dentro dos nossos corações, buscando os verdadeiros valores da alma, para assim ainda hoje ingressarmos num universo de felicidades dentro de nós, onde a traça não rói, o ladrão não rouba e o tempo não enferruja. Vamos viver Jesus em nossas vidas, pois é Ele, com seus ensinos, que faz com que a doutrina espírita seja uma força libertadora. As palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, pois o resto vos será dado por acréscimo. Meus irmãos, é uma frase bem significativa, porque muitas vezes a gente acha que está lá fora a resposta para as nossas dificuldades, para as nossas desavenças, para as nossas angústias. Nós. A resposta está dentro de nós, na maioria das vezes. Para não entrarmos em desespero, para não ficarmos sem o controle, de nós mesmos, nós temos que nos conectarmos com Deus, com Jesus. Olharmos para dentro, orarmos, fazer a conexão que só nós sabemos, porque está dentro de nós. A resposta para as nossas dúvidas, para as nossas angústias. Estudarmos não custa nada. Buscarmos o nosso autoconhecimento. Que Deus e Jesus, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos aliviando as nossas dores, as nossas angústias, e que as palavras do Mestre Jesus venham confortar todos aqueles que aqui vêm buscar o amor, a paciência e a resignação. Gratidão, Pai. Muito obrigada, meus irmãos.
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim